Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tô pelejando aqui com esse celular, pessoal. Não tava querendo fazer vídeo. Tá dando. Tava parando o vídeo sozinho. Já no começo mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer agora aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe nós todos nesse dia. Paz de Deus para todos. Um excelente dia. Saí, eu vim aqui no meu amigo pegar um pendrive aqui pra baixar umas músicas pra ele do YouTube, né? Ele não sabe fazer, eu sempre faço pra ele, né? E pessoal, eu ia agora direto ali na Barra Funda, no Autopeças ali na Barra Funda, buscar um corpo de borboleta pra esse carro aqui. Só que eu vou voltar em casa, eu vou trocar o carro, vou com outro carro, porque deve ter trânsito, aí esse carro aqui é mais gastão, tudo, né? E tá com esse probleminha aqui de às vezes querer morrer na saída, né? Até graças a Deus, assim, só morreu até agora quando eu vou sair com ele da primeira vez, né? Que eu pego ele da primeira vez, por exemplo, quando ele tá parado, eu desligo e aí às vezes tem eu quero sair rápido, aí ele morre. Se eu deixar estabilizar a aceleração dele, deixo ligado um pouquinho, normalmente não tem dado certo, não tem morrido não. É o corpo de borboleta, né? Eu achei para comprar lá no importadora, né? Do Autopeça de Importados. Tô indo lá buscar. Vou lá buscar. Só que eu vou com outro carro. Acabei de abastecer esse daqui também. Abasteci. Fez 10 km por litro, né? Estrada. E ele tá com esse problema do corpo borboleta que você acaba pisando mais. Então eu acredito que ele vai. Acredito que ele, pelo menos uns 11 ele vai chegar. Pelo menos no 11 ele deve chegar sim. Fez 10, andando um pouquinho aqui dentro, quase um pouco aqui dentro, e a maior parte da quilometragem na estrada. Foi ontem, né? Peguei o Rodoanel ali, a Raposo, mas estava um pouco carregado, né? Eu vou buscar esse corpo de borboleta, já vou, quando eu estiver voltando, eu já vou, acho que passar lá na oficina que cuida desse carro aqui e ver com ele se existe a possibilidade de parar lá essa semana ainda. Eu até perguntei pro meu amigo aqui o tempo que leva. Falei, não, isso aí é rápido, é que tem que passar no rastreamento, né, no scanner lá, né? Tem que fazer memorizar, né? Ele tem que aceitar o componente, né, a peça. Tem que passar no computadorzinho lá, no scanner, né, pra poder fazer ele aceitar, o carro aceitar, né? Então vou passar depois lá na oficina, depois que tiver com a peça na mão. Esse mecânico aí, mecânico só de carrão, viu, gente? Os carros que tem lá é Porsche, Camaro, Mustang e assim, e BMW. BMW é o foco lá, BMW. Meu, cara, só mexe com isso aí. Só que eu acho que o mecânico lá, ele é vivo, né? Ele quer as peças deles lá. Ele queria colocar de uma outra BMW, tirar de uma outra, achar uma BMW, aí leva tempo, sabe? Aí o carro fica parado lá um tempão. Não, eu quero combinar de chegar lá com a peça, ele colocar a peça, programar direitinho e eu sair com o carro. Servicinho assim rápido, programar, eu quero achar um horário com ele lá pra gente resolver. Não quero ficar deixando o carro parado lá. Carro parado é carro quebrado, véio. Se não tiver quebrado, vai quebrar, entendeu?
Esse problema aqui mesmo, ele só dava de manhã. Não era nem todo dia, era de vez em quando acendia o EML aqui e ele ficava sem aceleração, né? Você não conseguia sair com o carro. Você tinha que ligar o carro, deixar o carro, normalmente tinha que esquentar, chegar lá no 90 graus. Normalmente era isso, às vezes nem precisava, às vezes ele ali ligava um minutinho e desligava, esperava um pouquinho, ele já, a luz do EML aqui, ela desligava, o carro ficava pronto, podia ir embora, né? Agora não, agora tá... Mas eu pisava no acelerador e você viu que o carro não ia muito, né? O carro ficava segurando, continua e piorou. Agora tá direto, né? Piorou. E a saidinha do carro, na hora que eu vou sair com o carro, tá meio que... Aí, sabe, parecendo que vai morrer, sabe? Então, tá desse jeito, na saidinha. Eu parei aqui, ó. Parei. Ele vai engatar a primeira. Ó. Aqui não deu nada agora, porque ele tava já andando aqui. Mas se eu parar o carro, parar mesmo, e for sair, ele parece que dá uma engasgadinha assim, sabe? Parece que... Então tem que resolver isso aí. O resto aí tá tudo filé, graças a Deus. E é isso aí. Pessoal, a vida é assim. Ontem eu tava conversando com um irmão sobre isso, né? Sobre as pessoas às vezes não... Não, mas o carro gastando, porque isso gastou muito, né? Não, aí é prejuízo, não sei o que, meu amigo, né? Quem vive em torno de dinheiro, tudo é gasto, tudo é prejuízo, tudo é... Aí, velho, você não pode ter nada. Qualquer uma furinho que der na camiseta, você chora. Eu não sou assim, entendeu? Eu acho que Deus dá as coisas pra gente, e nesse que Ele dá, também as pessoas estranham, né, quando a gente fala Deus dá. Não, você faz a sua parte. Outra palavra falou a respeito disso, né? Você faz a sua parte, é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta você achar que vai alcançar alguma coisa se não fizer a sua parte, né? Faça a tua parte e eu te ajudarei. É o que está escrito na palavra de Deus, né? Faça a tua parte e eu te ajudarei. Então, eu vou só terminar aqui, já estou chegando em casa aqui. Só terminar a prosa aqui, eu vou até parar aqui na ruazinha aqui. Faça a tua parte e eu vou te ajudar, te ajudarei. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente querer achar que você não vai fazer e você vai alcançar. Não vai alcançar nada, entendeu? Então, vou parar aqui um tiquinho. Então, pessoal, quando Deus ele te ajuda, você fez a tua parte. Deus ele coloca, ele move os corações, move tudo prospera para aqueles que amam a Deus, né? Deus move as pessoas a teu favor. Você está vendendo geladinho, ele move os corações das pessoas para comprar o teu geladinho. Se você vende outra coisa, Deus vai mover os corações. Eu tenho visto isso na minha vida, sabe? Tenho visto. Eu praticamente, pessoal, eu não anuncio mais meu trabalho. Praticamente, anuncio muito pouco meu trabalho hoje. Meu trabalho é mais pessoas que indicam e algumas pessoas que têm os anúncios já meio gratuitos, porque o anúncio do Google, do Facebook não está valendo mais a pena. Então eu anuncio de vez em quando só. De vez em quando. Inclusive vou anunciar agora de novo, hoje. Vou ver se eu anuncio alguma coisa hoje no Facebook. No Google tá muito difícil. O Google tá disparando para qualquer pessoa. Ele tá disparando, qualquer pessoa tá vendo aleatório, lá não tá dando nada, as pessoas entram em contato para nada, entendeu? Para nada, nem sabe o que é que tá entrando em contato. Então, para mim assim não funciona. Então, o que dando mais resultado para mim é panfletagem, né? E faz mais de acho que uns 2 meses que eu não panfleto, tem um monte de panfleto aí, né? Mas tem uns 2 meses que eu não panfleto, não tá dando... Não tô tendo tempo para isso, mas tá vindo, e aí eu tô vendo a mão de Deus. Deus é uma indicação de alguém, é um não sei o que tá, eu sei que tá chegando em mim, entendeu? Isso é o que? É Deus, velho. É Deus que tá movendo as pessoas, para as pessoas adquirir o meu trabalho, o meu serviço, né? E assim é na vida de todos nós. Então
a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, que nem aqui, eu não posso ficar também sem fazer anúncios, propaganda, panfletagem, não posso, tenho que fazer a minha parte, né? Sei que eu tenho que fazer a minha parte para que possa vir, né? Só que tudo isso tem que ser feito com sabedoria, porque a coisa, se você não fizer com sabedoria, você vai trabalhar para o Google, vai trabalhar para o Facebook, ou vai trabalhar para sei lá quem, entendeu? Você tem que saber, ou para gráfica, não sei o que, você tem que saber fazer, é uma estratégia, né? Então, é a sua parte, é fazer a sua parte, a estratégia, você criar uma estratégia e ir lá e pôr a mão na massa. Então, é dessa forma que vai vir. Então, tem muita gente que acha que quando a gente fala assim, Deus deu porque tudo provém dele. Se Deus não tiver na minha vida, eu posso ir para o Google, posso colocar 100 mil reais de anúncio lá, posso divulgar 100 milhões de panfleto e não vai vir nada, entendeu? Se Deus não tiver. Então por isso às vezes as pessoas estranham quando fala Deus deu, foi Deus que deu, porque tudo provém de Deus. Eu faço a minha parte, mas provém a gente tem os nossos planos, mas o homem ele tem o plano dele, mas quem faz acontecer é Deus. Eu creio dessa forma e vou continuar crendo sempre assim. Então, quando Deus dá alguma coisa pra gente, né, ele tá ali, naquilo ali tá embutido o quê? Deus quer saber como que você vai se portar diante daquilo que Deus te deu. Não pode ter uma vaidade excessiva, né? Porque tudo é vaidade. Eu venho falando isso todo dia, eu acho. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas não pode ter excessiva, né? Um apego excessivo. Nossa, eu tinha lá meu carro, outro carro meu, né? Aquele carro, eu gostava demais daquele carro. Foi embora. Me libertei dele no dia que ele foi embora. Naquele dia eu me libertei dele, né? Libertei, como se eu tivesse preso. Não estava preso, por um modo de dizer, né? Porque eu gostava demais daquele carro. Eu cuidei daquele carro. Hoje eu estou cuidando desse. Tem um outro também, estou cuidando, né? Porque Deus deu, né? Nós temos que cuidar. Nós temos que colocar, deixar ele pronto para ele te servir. Deus, se ele te colocou alguma coisa, você tem que deixar pronto para que você possa, aquilo que Deus te deu, possa te servir. Entendeu? Mas podia ser um mais barato. Se fosse mais barato, tinha acontecido mais barato. Não, mais barato não é nem sentido mais barato, é mais simples, né? Mais com um custo menor. Se fosse para ser, ia ser. Foi esse aqui, não é esse aqui, então tem que ser esse aqui, tem que cuidar desse. Entendeu? Então, eu estava conversando a respeito disso. Se Deus, você vai buscar você vai casar, Deus prepara lá uma serva de Deus, você foi lá, gostou, olhou para lá, olhou os dentes, não sei o que, ficou todo feliz, né? Olha que maravilha, não tem uma veinha na perna assim aparecendo, não sei o que, os dentes, ó, filézão. Meu, você casa. Agora no dia que bate uma depressão na serva de Deus, ou no servo de Deus, né? No dia que der um problema lá de saúde, alguma coisa, você vai te jogar fora? Não vai, ué. Você vai cuidar, vai pra oficina de gente, vai lá cuidar, vai dar tratamento para aquilo ali. Você tem que estar lá. Eu não estou aqui, por exemplo, sofrendo, padecendo com esse carro. Eu acho que um corpo borboleta é baratinho, não é baratinho. Estou padecendo. É a mesma coisa se fosse com uma esposa. Você vai padecer, velho. Você vai padecer, você tem que tolerar. É isso que Deus quer da gente, sabe? Que a gente suporte as coisas, né? Porque nisso o Senhor está trabalhando um aperfeiçoamento em nós. Ele está nos aperfeiçoando. Às vezes é com filho, às vezes é com trabalho, com o trabalho que Deus prepara para nós ter, entendeu? E assim, e a gente tem que suportar, nunca ir lá jogar pedra, fazer isso e aquilo, né? Mesma coisa, eu estou dentro de uma igreja. Deus me chamou, eu fui batizado dentro daquela igreja, né? Eu não tenho que ficar jogando pedra. Às vezes, e veja bem, às vezes as pessoas confundem
uma crítica construtiva achando que é uma crítica destrutiva, e não é destrutiva. Eu sou uma pessoa bastante crítica em algumas coisas, né? Em relação à igreja, pode ver que eu tenho muitas críticas, mas pode olhar, analisar a fundo. A minha crítica, ela é construtiva. É uma crítica para benefício da igreja, e não para destruição da igreja. Agora, quando os homens fecham os ouvidos, não quer ouvir, né? Aí ele se sente às vezes incomodado, se sente tão incomodado que acaba se tornando um enfado, um conflito, né? Quase que uma guerra. Por quê? Porque não quer escutar, porque não quer ouvir, né? Não quer não quer que ninguém fale, Então aí se torna algo bastante difícil. Se torna uma situação bem difícil. Então, mas a contribuição, você não contribui com uma comunidade, com uma família, só alisando. Não, você tem que, se precisar dar uma criticada, a gente tem que criticar sim, né? Não para destruir, né? Não pode fazer o papel de outros aí, que outros fazem, né? E muitas pessoas também interpretam muito mal, às vezes, quando você critica alguma coisa e acha que você quer alguma coisa em benefício disso. Acha que a gente está procurando alguma coisa. Quem me conhece, eu falei isso em outros vídeos aí, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma pretensão, mas nenhuma mesmo pretensão em relação à igreja, a benefícios em relação à igreja, benefícios próprios, sabe? Eu não tenho nenhuma pretensão disso. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Eu não tenho mesmo, estou falando aqui com toda sinceridade, não tenho nenhuma pretensão. Às vezes as pessoas interpretam errado, acham que é igual uma fala, uma vez que eu estava falando uma vez a respeito de algumas coisas que os irmãos da igreja ficavam pregando de lá. Pregando para quem? Para mim, né? Tem que ser. Tava pregando para mim, então eu estava escutando, querendo, Deus vai te dar isso aí, Deus vai colocar você em tal lugar assim. Esse tipo de pregação tá vindo há muito tempo, né? Na cara, assim, vem mesmo direto isso aí, né? Eu não sou retardado, eu escuto, sei discernir as coisas, entendeu? Então, como se eu tivesse interessado nisso. Eu nunca tive interessado nisso, nunca tive. Porque até se eu tivesse interessado nessas coisas, meu comportamento seria diferente, né? Não seria um comportamento crítico, né? Não teria problema de criticar diretamente mesmo o ministério, porque às vezes eu critico o ministério, alguns que até chegam em mim com a falta de respeito comigo, sabe? Às vezes eu dou uma dura, mas não uma dura sem respeito pela pessoa, uma dura que a pessoa merece, precisa às vezes você dar uma dura, colocar limites em algumas coisas, né? Então eu não estaria fazendo isso, eu ia acatar o que esses camaradas fazem, né? Então não é. Então uma vez eu falei, nem faz muito tempo, falei a respeito disso, né? Falei assim, eles não cumprem nem o que eles falam. Mas aquilo ali foi uma crítica em relação à palavra, às coisas que eles falam, e diz que é Deus que está falando, entendeu? Eles não cumprem nem o que eles falam. Então eu estava fazendo uma crítica e não estava dizendo ali que eu eu fiquei tão triste porque não aconteceu, de forma nenhuma, porque eu não tenho nenhuma pretensão disso. Não é isso, eu não tenho pretensão nenhuma em relação a essas coisas. Eu prefiro 1000 vezes ficar na porção que eu tô. Eu sou livre, gente. Eu sou livre, eu não tenho coisa mais nessa terra que eu amo demais. É a liberdade. É a liberdade. Eu tenho a liberdade para fazer o que eu quero. É uma coisa que eu gosto demais, entendeu? Ter essa liberdade. Entendeu? Demais mesmo. Então, eu estava criticando, aí depois veio até palavras, depois dessa minha fala que eu critiquei, vi palavras dizendo, como se eu tivesse querendo, né? Que eu fiquei triste, porque eu estava querendo determinada coisa. Eu não estava querendo determinada coisa, eu estava criticando só a palavra que eles falam e não se cumpre, né? Não é nesse que eu falei, deixando bem claro, nem o que eles falam cumpre, nem o que eles falam, né? Até o que eles falam nada cumpre, né? Foi uma crítica aquilo ali, as coisas que eles falam,
né? Para eles verem os erros deles, as falhas deles, né? Então, mas enfim, eu vou encerrar porque eu preciso sair, né? Senão vai ficar muito tarde. Eu penso que em tudo na nossa vida, eu não tenho dúvidas, sabe, da presença de Deus na minha vida. Não tenho dúvida disso. A presença, até nas minhas provas, nas minhas guerras, eu vejo Deus aparecer na minha vida. Deus é bom demais, sabe? Deus aparece na minha vida, Deus provê tudo na minha vida. Eu vejo isso todos os dias, todo momento, né? Então, pessoal, eu sou muito grato a Deus assim, por tudo, sabe? Por tudo. Eu acredito muito, que nem a palavra disse ontem, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte. Isso está muito relacionado. Ontem mesmo eu conversei com um irmão, estava conversando com ele. A palavra de ontem foi exatamente o que o irmão estava falando para mim, né? Nós estávamos conversando sobre esse assunto, na verdade, né? E ele estava falando para mim isso. Exatamente, ele falou o que a palavra disse ontem, né? O irmão estava pregando. Ele é lá da comum desse irmão aí, né? Então, eu penso assim, só que profecias, eu estava conversando com o irmão a respeito disso. Profecias, precisa tomar cuidado com profecia, né? Existe uma profecia, ela já é uma profecia natural, ela já existe. Existe que é assim, nós somos um povo abençoado. Tudo que é bom, tudo que nós precisamos, Deus entregará na palma da nossa mão. Tudo que nós precisamos. Muitos de nós são pessoas que ficarão ricas mesmo, né? Outros serão abençoados de outras formas, né? Mas já existe um bem. Tudo que nós precisamos, Deus proverá na nossa vida, né? Só que tudo isso precisa de um entendimento a respeito disso. Agora, esse assunto de profetizar, ficar só profetizando, eu sou contra isso, sabe? Né? A gente tem que ficar claro, o que tem que estar claro para cada um de nós. Todos nós somos cristãos, estamos dentro das igrejas, no caminho de Deus. É assim, haverá prosperidade na tua vida, haverá providência de Deus na tua vida. Sempre haverá. Você está passando por esse problema, Deus te ajudará a passar por esse problema e pode te libertar desse problema e pode te abençoar, né? De tal forma que você não terá mais aquele problema. Mas pode ser que o problema fique o resto da vida. Pode ser que aquele problema te leve para a sepultura. Pode ser. Então, a gente não pode ser enganado, que nem eu vejo muitas profecias. Olha, tal dia, 7 dias, 3 dias, 1 mês, fim de ano, não sei o que. Isso tem que acabar. A não ser que tenha uma certeza. Seja Deus realmente que esteja falando. Porque senão, é o que o irmão Evandro falou outro dia lá. Certamente o pregador vai cair no descrédito. Não sei se foi exatamente essa palavra, mas quer dizer isso mesmo. Vai cair no descrédito. Pode ser que essa pessoa, o pregador fique no descrédito, mas pode ser que ainda pior, essa pessoa deixe de acreditar em Deus, né? Então tem que tomar cuidado, tem que ter sabedoria para ensinar o povo, né, a vencer suas adversidades. Tem que ter sabedoria, ensinar o povo a vencer as suas adversidades. Seja vencendo ela aqui, eu tô com minha adversidade aqui, vou vencer, tô vencendo, já tô com a bandeira de vitória na minha mão, entendeu? Tô vencendo, né? Mas pode ser que o problema continue até sei lá quando, até o fim. Pode ser que ele vai ficar aí até o fim o problema, mas eu tô vencendo ele, entendeu? Então tem que ensinar o povo a vencer as suas adversidades, ser feliz mesmo estando diante das suas adversidades, conseguir momentos de alegria mesmo diante das suas adversidades. É isso que tem que ser ensinado ao povo, né? E não ficar com promessas vazias às vezes para o povo, porque às vezes as promessas são vazias. O povo precisa encontrar um meio termo, né? Eu tô aqui, ó, eu tô no oceano, mas no oceano eu vou morrer agorinha? Não, eu vou tentar aqui no oceano, nesse naufrágio que eu tô, tentar alguma coisa de boa aqui, mesmo que esteja naufragando, né? Eu preciso de alguma coisa de boa aqui, eu preciso, né?
viver, nem que seja nesses últimos minutos meu aqui. Eu preciso ter alguma coisa boa, eu não posso naufragar totalmente, não. Entendeu? É alguma coisa, nós precisamos do meio termo. Agora, promessas vazias, isso é um perigo. Isso é um perigo, né? É isso aí, pessoal. Eu vou caminhar, né? Vou pegar outro carro ali, vou dar a linha. Porque senão fica muito tarde, né? Eu já fiquei lá um tempinho ali na oficina, parado lá, conversando lá. A esposa do meu amigo tava lá, né? Nós ficamos falando das coisas de Deus, viu? Ele é servo de Deus, sabe? A esposa dele também, tá? Falando das coisas de Deus lá. Fica lá conversando, batendo papo. Entendeu? Então, muito bom. Muito bom, muito bom. É isso que tem que ser, sabe? Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Deus, ele prepara tudo na nossa vida. Tudo. Tem gente que os nossos olhos é complicado, sabe? Às vezes os nossos olhos, a gente... Tem gente que meu desejo é morar numa mansão. Às vezes aquela pessoa não tem uma condição, não é nem a condição material. Às vezes Deus vai dar até a condição material, velho. Pra ela, pode até dar, mas ela não tem uma condição de viver numa mansão. Não tem aquela condição. Eu tenho que deixar na rua aqui para tirar o outro. Ela não tem condição. A pessoa que mora numa mansão é um outro comportamento, é uma outra forma de vida, entendeu? Não é às vezes o teu estilo não é aquele. O teu estilo não é de uma pessoa que mora numa mansão, entendeu? Então às vezes a gente quer alguma coisa que não é a nossa realidade, não é o que nós queremos, o que nós buscamos, não é a nossa essência, entendeu? Eu quero andar Antigamente tinha muito isso, né? Num limusine, mas você tem vida. Acho que nem tem muito em limusine, tinha muito nos Estados Unidos isso. Mas o teu estilo de vida é andar no limusine? É andar num Porsche? Pra quê? Fala pra mim, eu não quero um Porsche pra mim. É uma Ferrari, eu não quero uma Ferrari pra mim. Eu falando com toda sinceridade, eu não quero. Só se for pra mim pegar o dinheiro, vender e pegar o dinheiro, né? Mas eu não quero pra mim. Não é um carro que eu quero, não tenho nenhum interesse nesses carros. Entendeu? Então, às vezes as pessoas querem, porque o olho acha bonito, porque as pessoas falam, e quer aquilo ali. E aquilo ali não... Aquilo ali é fora da nossa realidade de essência. Não é nem de condição, porque Deus pode te dar condição. Mas a tua essência é aquilo ali? É a tua essência aquilo ali? Não é. Você vai usar, daqui a pouco tu vai encostar ali e falar, não quero mais isso aí não. Entendeu? É bem assim o assunto. Mas eu vou nessa aí, pessoal. Deus seja louvado.